Capítulo 781. A armadura do Imperador Demônio. Tradução do Koan. Revisão. Sibs Padrim. Quando o zumbi terminou de falar, ele traçou seu anel espacial e outra marionete saiu voando dele. Era uma marionete humanoide, que usava uma armadura feita inteiramente de ossos. Seu corpo queimava com um fogo cadavérico verde escuro. Simplesmente olhar para as chamas bruxuleantes fazia com que alguém sentisse um calafrio em sua alma. É provável que seja a marionete do morcego, registrado no mandato do céu. Essas chamas verdes fantasmagóricas, você não deve estar errado. Essa é uma marionete refinada a partir do cadáver de outro mestre do mandato do céu. Os artistas marciais tinham um nível formidável de força da alma e, portanto, tinham uma memória quase fotográfica. Quase todos os presentes haviam memorizado todas as informações dos 360 mestres do mandato do céu. A maioria das famosas habilidades usadas por esses mestres estavam registradas no mandato do céu. E a marionete que Zumbi tinha trazido era sua marionete mais forte, o morcego. A marionete morcego foi refinada do cadáver de um mestre do mandato do céu que o Zumbi havia matado para ele mesmo ser listado no próprio mandato do céu. Naquela época, a marionete mais forte de Zumbi havia sido derrubada por aquele mestre e sido completamente destruída. Assim, depois que Zumbi matou o mestre no mandato do céu, ele usou seu cadáver como base para uma marionete ainda mais forte e mais poderosa. E esse era a marionete morcego na frente deles. Confiando nessa marionete, ele conseguiu se tornar o 330º classificado do mandato do céu. Não só ele estava usando a marionete morcego, mas ele simultaneamente usou a foice do ódio maligno. Isso provou que o Zumbi foi forçado a mostrar toda a sua força de combate. O Zumbi tornou-se infame há mais de 300 anos atrás. Ele tinha agora mais de 500 anos de idade. Quanto a Li Ming, ele tinha apenas 20 e poucos anos. Eles eram pessoas de eras completamente diferentes. Ser capaz de forçar Zumbi a este ponto, independentemente de ganhar ou perder, apenas isso é o suficiente para se orgulhar. Hong Lin pensou em voz alta. Ele não sabia quem era esse jovem que voava no céu, mas sem dúvida, se conseguisse sobreviver a isso, ele se tornaria uma figura extraordinária que abalaria todo o continente da queda do céu. No alto do céu, fortes ventos celestes estavam surgindo. A marionete morcego estendeu então o seu par de asas negras. Em apenas um momento, chegou à frente de Li Ming. Estendeu as garras, que brilhavam com chamas azuis fantasmagóricas, e agarrou o pescoço de Li Ming. Li Ming agarrou sua lança, sua postura tornando-se tão imóvel e firme quanto uma montanha antiga. O poder do trovão e do fogo surgiu sob a lança vermelha ao mesmo tempo. A lança soltou um som agudo quando tremeu ferozmente. Arco-íris penetrante. O poder do trovão e do fogo se fundiu. O raio de luz brilhante atravessou o vasto céu azul como uma espada afiada e era tão brilhante quanto um sol escaldante enquanto rasgava o vazio. A lança de Li Ming bateu solidamente nas garras da marionete morcego. Clang! Um toque metálico ecoou no ar. O poder defensivo da marionete morcego era tão forte como se fosse um tesouro de grau celestial. Um artista marcial comum poderia esquecer-se de em algum momento romper suas defesas. No entanto, o ataque de Li Ming não era normal. Continha um espírito de batalha no grande sucesso do nível bronze. Caixa. As garras da marionete morcego foram abruptamente arrancadas pelo ataque de Li Ming. Aceite o destino, garoto. Zumbi brilhou como um fantasma, aparecendo imediatamente atrás de Li Ming. Seus olhos brilhavam com a luz insana quando ele levantou a foice negra e depois cortou em direção às costas de Li Ming. O ressentimento sem fim foi emitido por ela, como se 10.000 fantasmas em luto estivessem chorando em uníssono. Esse ressentimento condensou-se em uma energia substancial e disparou contra o mar espiritual de Li Ming. Ping! 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 Sob o apoio duplo da intenção marcial Sansara e seu espírito de batalha, o mar espiritual de Li Ming era simplesmente uma parede de ferro inatingível. Quando o poder do ressentimento entrou em seu mar espiritual, foi imediatamente queimado e se transformou em fumaça. Chama da estrela abrasadora. A semente do deus Eregia tremeu.
A chama da estrela abrasadora, altamente comprimida, irrompeu da semente do deus Eregé. Este era o poder de uma essência da chama de grau celestial. Que o som de Xixi, todos os espíritos ligados à foice do ódio maligno foram queimados até serem transformados em nada. Lei da aniquilação, cadeia de estrelas. Li Ming empurrou sua lança, atacando toda a energia da origem do céu e da terra em um raio de 10 milhas que havia sido despertada por ele, então se concentrou em incontáveis fragmentos de luz que brilharam como o infinito número de estrelas no céu, antes que todas descessem do céu. De longe, parecia que uma galáxia cintilante tinha caído na Terra. Uma cena tão apocalíptica deixou todos chocados. Bang! Com uma explosão, Li Ming, o zumbi e a marionete morcego foram jogados para trás. Um traço de sangue fluiu pelo canto da boca de Li Ming. No entanto, o ombro de zumbi tinha sido perfurado pela luz da lança. Quando os artistas marciais de Cidade da Enseada das Bruxas viram essa luta de longe, todos ficaram chocados e sem palavras. O corpo dos cadáveres passara pelo processo de transformação das técnicas de marionetes. Em troca de um corpo que não poderia ser chamado de humano nem fantasma, ele se tornava um corpo com durabilidade igual a um tesouro. No entanto, ele ainda foi ferido por Li Ming. Este era um ataque incalculavelmente forte. Bang bang bang. Um combate incomparavelmente brutal seguiu conforme Li Ming colidia com o zumbi de novo e de novo. Seus movimentos eram tão rápidos que qualquer artista marcial abaixo das etapas da destruição da vida era totalmente incapaz de perceber seus movimentos. O corpo de Li Ming era resistente desde o começo e ele se destacava no combate frontal. No entanto, zumbi e sua marionete morcego eram os mesmos. Eles estavam se opondo fortemente. Enterre os seus. Li Ming revolveu a energia de seus 8 portões internos escondidos até o limite. Ele empurrou sua lança, estocando e várias rachaduras maciças apareceram no espaço. O poder do espaço surgiu dessas fendas, transformando-se em uma tempestade espacial selvagem. A chama da estrela abrasadora se incendiou sobre a lança vermelha, tornando-se ainda mais vívida e feroz quando se fundiu com a tempestade espacial. Esta era a fusão do fogo e do espaço. Esta lança continha o entendimento completo de Li Ming sobre o conceito do espaço e o conceito do fogo. Ao mesmo tempo, ele também utilizou seu espírito de batalha no grande sucesso do nível bronze dentro dele. Do outro lado, zumbi avançou e fundiu-se com sua marionete morcego. Então, com o som de um fantasma lamentando, o corpo da marionete morcego repentinamente inflou rapidamente, com uma quantidade de ossos saindo de dentro de seu corpo para apunhalar. Costelas, ossos da perna, ossos do braço, todos os tipos de ossos longos foram transformados em lanças ósseas brancas. Ao mesmo tempo, chamas verdes fantasmagóricas ardiam em cima de cada lança óssea. No mais breve dos momentos, a marionete morcego havia se tornado extremamente medonha. Tome meu ataque mais forte. 18.000 mortes. Em um piscar de olhos, todas essas lanças ósseas, bem como a foice negra, dispararam em direção a Li Ming. 18.000 não era um número aleatório, realmente haviam muitos ataques. Os ataques esmagadores cobriram o céu, apagando o sol e bloqueando todas as rotas de fuga. De longe, parecia que tanto Li Ming quanto o zumbi estavam presos em um mar de ossos. Xiao sentiu um aperto em seu coração. Xê! 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 Sons tristes reverberaram através das nuvens e da terra. Era como se o mundo inteiro estivesse chorando juntos. Li Ming revolveu a força do deus Eregé até o limite, seus olhos reluzindo como 2 infernos gêmeos. A essência da chama no topo de sua lança parecia pronta para explodir a qualquer momento. Quebre! Com o enterre os céus, vários milhares de lanças ósseas foram esmagados em pedaços. No entanto, mais de 10.000 que permaneceram, dispararam em direção a Li Ming da mesma forma que antes. Li Ming acenou com a lança como se fosse um dragão vermelho vivo. As lanças ósseas quebradas estavam por toda parte e a poeira dos ossos chovia infinitamente dos céus. Um forte vento celestial cresceu de forma selvagem pelos céus. Os cabelos negros de Li Ming se agitaram ao vento. Ele incansavelmente agitou sua lança, como se não soubesse o que era a exaustão. Ele era como um deus demoníaco encarnado.
Enterre os seus. Li Ming ignorou tudo e usou consecutivamente o enterre os seus 2 vezes. Uma luz negra deslumbrante foi repentinamente expelida do mar de ossos, enviada diretamente voando no horizonte. Logo depois, incontáveis luzes douradas e brilhantes saíram por todo o mar de ossos. Um sol parecia surgir de dentro desse mar, emitindo uma luz dourada tão afiada quanto uma espada que podia cortar tudo. Os incontáveis ossos no céu começaram a se desintegrar como esculturas de areia em colapso. Uma quantidade imensurável de pó de osso voou por toda parte. Cobriu os céus, tornando-se uma névoa branca que encheu os céus e a terra. Morra! Li Ming forçou um caminho através do mar de ossos, empurrando sua lança no zumbi. Naquele momento, o zumbi já havia se separado da marionete morcego e eles estavam flutuando a várias dezenas de pés um do outro. Os olhos vermelhos sangue fantasmagóricos ficaram vazios. Em algum ponto desconhecido, a foice do ódio maligno negra havia retornado às suas mãos. Chamas negras cadavéricas inflamaram como um inferno ardente no alto da ponta da foice. Golpe das profundezas, travando o yin yang. Com um leve movimento de seus lábios, Zumbi falou estas palavras. Então, todo o ressentimento dentro da foice negra de repente se fundiu em uma única massa, que bloqueou o espaço ao redor. Li Ming já havia estocado com sua lança. No entanto, Zumbi não tinha a intenção de evitar esse ataque. Em vez disso, ele usou a foice do ódio maligno para cortar a cintura de Li Ming. Li Ming apenas sentiu o poder do ressentimento envolver seu corpo. Ele se viu incapaz de se esquivar. Se ele utilizasse a chama da estrela abrasadora, então ele poderia reduzir o poder do ressentimento a nada em apenas alguns instantes de tempo. Mas então, o ataque do zumbi já teria atingido ele. Seus ataques estavam completamente projetados de tal forma que eles pereceriam juntos. Li Ming tinha absoluta confiança em sua própria habilidade defensiva, mas o zumbi também. Qual poder defensivo era superior? Esse pensamento passou pela cabeça de Li Ming, mas ele instantaneamente rejeitou. Nessa situação, com seu ataque mais forte, que também teve um espírito de batalha no grande sucesso do nível bronze, não importava o quão forte fosse a força do zumbi, ainda assim ele iria penetrar em sua habilidade. Li Ming não acreditava que o zumbi não valorizasse sua própria vida acima de tudo. Enterre os seus. Enfrentando esse golpe inescapável, ele simplesmente não pensou em evitá-lo. Em vez disso, ele despejou toda a sua verdadeira essência na lança vermelha, emitindo seu último e mais brilhante ataque. O poder do fogo e o poder do espaço se fundiram perfeitamente. O poder desta lança era dominante. No entanto, Li Ming não apunhalou em direção a zumbi. Em vez disso, ele jogou a lança na direção a marionete morcego. Vá! A lança vermelha voou de suas mãos, cruzando os céus como um arco-íris flamejante. Com um leve som de penetração, a cabeça da marionete morcego foi perfurada pela luz da lança. Seu crânio estava rachado e o fluido cerebral disparou. Ao mesmo tempo, a foice de zumbi cortou a cintura de Li Ming. A verdadeira essência protetora corporal de Li Ming foi instantaneamente dissipada e o fogo cadavérico queimou as roupas de Li Ming. A foice parecia como se fosse separá-lo. No entanto, naquele momento, a lâmina da foice estava realmente bloqueada por alguma coisa. Enquanto as vestes de Li Ming se dissipavam, revelou uma armadura preta. Esta era a armadura do Imperador Demônio que Li Ming havia retirado do forno de fusão universal celestial. A armadura do Imperador Demônio poderia enfraquecer a maior parte de um ataque, mas não era uma defesa absoluta. Algumas das sobras da energia Yin invadiram o corpo de Li Ming, destruindo imprudentemente seus meridianos. A pele de Li Ming empalideceu e ele cuspiu um bocado de sangue. O ataque final do zumbi o feriu gravemente. Se não fosse pela armadura do Imperador Demônio, Li Ming poderia ter morrido aqui. Era difícil dizer se a defesa física de seu corpo poderia resistir ou não ao ataque de zumbi. Acabou. O que aconteceu? Todos olharam pasmos para a foice de zumbi que estava embutida na cintura de Li Ming. Quanto à lança de Li Ming, ela estava presa na cabeça da marionete morcego. O zumbi ficou de pé ainda na frente de Li Ming, completamente ileso.
A marionete morcego bloqueou o ataque final do jovem ao seu mestre? Não, espere, porque eu sinto que o jovem atacou intencionalmente a marionete morcego. Não, a menos que esse jovem seja um idiota. Em uma luta contra um mestre de marionetes, você definitivamente tem que atacar o corpo principal. Só um idiota atacaria a marionete. A troca final de movimentos aconteceu muito rápida. Quase ninguém foi capaz de ver claramente o que aconteceu.